Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Vitamina Filosófica. E depois das duas últimas conversas que tivemos aqui, tanto com a Ana Sofia Rodrigues sobre medicina tradicional chinesa e as nossas emoções, tal como com a Marília Araújo e a relação entre a masculinidade e as nossas emoções também, duas conversas que eu achei incríveis e que quem ainda não ouviu, vá ouvir. Eu fico muito contente porque vamos voltar à nossa saga de Miyamoto Musashi. Eu este ano propus-me a analisar cada um dos 21 princípios do que é considerado o testamento espiritual de Miyamoto Musashi, o Dokodo, que é este testamento que ele deixou ao seu discípulo mais próximo na última semana da sua vida. E cá está. É um testamento cheio de segredos para termos uma vida mais realizada, de coisas que podemos tirar das melhores ideias do que Musashi encontrou na sua vida e quis passar à próxima geração. Musashi é, sem dúvida, alguém interessante de se estudar porque ele viveu o caminho do samurai, o caminho da espada, sendo considerado um dos melhores guerreiros de todos os tempos. Por isso, todos aqueles 21 princípios estão carregados de experiência viva. Não são apenas um conjunto de ensinamentos teóricos, são aprendizagens que Musashi aprendeu, recuperou na sua consciência através de cada uma das suas batalhas e através de cada uma das suas vivências. E hoje vamos continuar esta saga e vamos continuar no 13º princípio. Quem ainda não ouviu os outros 12, aconselho a ir aqui à playlist do nosso canal de YouTube e também está disponível no Spotify, se preferirem, onde vão poder ouvir cada um dos nossos episódios. Eu recomendo fazermos esta jornada juntos. E agora, para quem já está a par, vamos então para o 13º princípio. Neste, Musashi diz que não devemos perseguir o gosto de boa comida. E para quem já está a acompanhar toda esta saga que temos feito, vai perceber imediatamente que este conselho, este princípio, tem duas vertentes. Uma é literal e outra que pode ser aplicada a praticamente tudo na nossa vida, honestamente. A literal é exatamente o que está ali. Não devemos viver para perseguir o gosto da boa comida. Ou seja, não devemos fazer da comida o nosso propósito máximo de vida. Eu sei que até pode parecer um pouco banal, ou até um pouco ridículo. Mas a realidade é quantas pessoas, se calhar tu conheces, eu certamente conheci já, que vivem para comer, em vez de comer para viver. Acho mesmo que muita gente, e cada vez mais na sociedade que temos hoje em dia, está neste estado de consciência. Mas além disso, além deste significado mais literal, liga-se isto a outros princípios que ele foi falando ao longo do Dokodo. Há aqui um tema que está a percorrer vários dos princípios que ele foi falando. E essa é a base de não vivermos presos aos prazeres do mundo. Não vivermos para esses prazeres. Isto não significa que comer não seja, podemos chamar, um prazer necessário. É, inclusive, uma necessidade vital. Claro, é necessário, nós somos seres biológicos, precisamos de comer e também temos de experienciar prazer na nossa vida do dia-a-dia. É algo fundamental, não só para o nosso corpo, mas também para a nossa mente. Contudo, o que Musashi está aqui a querer dizer é simplesmente de não ficarmos escravos do prazer da comida. É um prazer tão fácil de nos escravizar porque cá está literalmente ligado à nossa sobrevivência física. E muitas vezes serve como uma espécie de escapatória emocional a problemas que estão a acontecer ao nosso redor. E assim, através dos sabores que nós encontramos na comida, podemos, pelo menos temporariamente, sair do sofrimento que a nossa mente nos causa todos os dias, ao contemplar a inúmera quantidade de desafios que se apresentam, quer seja nas nossas relações, nas nossas finanças, na nossa saúde, em tantas áreas da nossa vida. O importante mesmo é não ficarmos escravos dos nossos prazeres. É esta a mensagem principal que eu acho que está por detrás deste princípio. Princípios, cá está, inclusive alguns relativos à luxúria, mas cá está, o problema não é a comida em si, mas a obsessão com ela. Muitas pessoas acabam por transformar o paladar no centro da vida
e esquecem-se da base, que é a comida deve servir o corpo e nunca escravizar a mente. E isto é muito importante entendermos. E é também interessante perceber que ele já tinha esta noção na altura em que ele vivia, não é? No século XVI, embora o Japão tivesse obviamente alguns locais, principalmente de nobres e pessoas com mais posses, onde se podia comer com abundância e cair mais facilmente nesta tentação, a realidade é que nem sequer se compara com os tempos em que vivemos hoje, não é? Nós hoje vivemos numa era de abundância e hiperestimulação sem precedentes na história conhecida humana. Eu acho que nunca alguém do século XV, XVI ou XVII iria imaginar que isto fosse possível. Que, basicamente, isto parece um sonho mirabolante. Basta ver na cidade onde vivo. Eu vivo no Porto e a menos de 15 a 20 minutos eu tenho restaurantes coreanos, indianos, chineses. Tenho pelo menos 4 ou 5 supermercados onde posso encontrar todo o tipo de comida, desde a saudável à fast food. Eu literalmente tenho um bocadinho de comida de todo o mundo a poucos quilómetros de mim. E isto é extraordinário, não é? Porque demonstra o crescimento da sociedade. Como fomos também evoluindo. Temos o mundo inteiro nas nossas cidades. E neste caso, através das comidas, não é? Mas ao mesmo tempo, acaba por transformar este desafio da gula num desafio sem, como eu disse, sem precedentes. Estamos constantemente a ser tentados por todo o tipo de comida e também por todo o tipo de prazeres, além da comida. E é muito importante absorver este princípio de Musashi. É também importante entender de que ele era um guerreiro. Ele não diz isto para rejeitar o prazer de comer, como eu já disse, mas que é necessário controlá-lo. Obviamente que Musashi, sendo guerreiro, sabia da importância de uma boa nutrição para o corpo e para a mente, mas não para alimentar caprichos. Quantas vezes, como eu também já referi, nós alimentamos os nossos buracos emocionais, as nossas frustrações e descarregamos isso em chocolates, hambúrgueres, todo tipo de fast food, refrigerantes, porque não sabemos lidar com as nossas emoções e com os desafios que a vida nos faz ter de confrontar. Acabamos por procurar a comida como uma droga, não é? E é uma droga porque estimula tantas coisas no cérebro que poderia mesmo ser equivalente a uma droga. Mas tudo isto para quê? Para ajudar a aguentar o peso da própria existência. E este claramente não é o caminho de Musashi. Musashi procura o caminho solitário. O caminho solitário está claramente a envolver o caminho da independência. E a independência também em relação a vícios. É extremamente importante ver isto. Porque para ele, Musashi, devemos olhar para a realidade tal e qual como ela é. Isto é logo o primeiro princípio do Dokuro e não está lá por acaso. Esta é a base, literalmente, de todas as coisas que ele fala. Olhar para a realidade tal e qual como ela é. Nem mais nem menos. E como verdadeiros guerreiros, devemos enfrentá-la. Olhos nos olhos e ultrapassar os desafios. Assim, tornando-nos pessoas de caráter maior e com maiores realizações. Este é claramente o caminho que Musashi propõe. E não é apenas, como eu disse, de boa comida que ele fala. Essa é apenas a versão literal. Embora, claro, tenha utilidade, mas está longe desse verdadeiro ensinamento. E se nós formos a ver, não é só ele. O próprio estoicismo diz algo parecido, não é? Epíteto lembrava que devemos distinguir entre necessidade e desejo. Isto é muito interessante. Às vezes parece que é uma coisa, não é? Mas não é. Há uma diferença fundamental. A necessidade é algo que eu preciso para viver. Eu não posso abdicar. E desejo é algo criado pela mente. Claro que o desejo tem o seu papel, faz-nos evoluir, faz a humanidade avançar. Sem desejo não tínhamos as conquistas científicas, espirituais, nem o desejo de sermos melhores, não tínhamos nada. Mas é preciso equilíbrio. E para Musashi a simplicidade na comida era também um treino de caráter. Não é? Porquê que era um treino de caráter? Basta pensar um bocadinho. Quem consegue resistir a um prato incrível à sua frente, mesmo estando com fome, vai ter mais capacidade de resistir a prazeres imediatos de todo o género, não é? Porque a comida é um prazer instintivo, essencial, que vai ativar a nossa parte animalesca, especialmente se tivermos fome. Se nós mesmo assim conseguimos controlar essa gula, certamente vamos ter mais capacidade de o fazer em termos mais disciplina para qualquer tipo de projetos que envolvam os nossos objetivos. Quem resiste a estes prazeres imediatos está meio caminho andado para ter domínio sobre si mesmo. Pelo menos era o que Musashi certamente acharia.
porque ele sabia que é apenas adiando a gratificação instantânea que podemos ter esperança de construir um futuro melhor. E isto é assim desde o início da humanidade. Sem controle dos instintos não há progresso. Se nós simplesmente cedêssemos a cada um dos instintos que nos aparece todos os dias, eu acho que a humanidade já não existia mais. A progressão humana existe na autodisciplina. E cá está. Miyamoto, sendo um guerreiro excepcional, sabia disto. Para ele a disciplina e o caráter era tudo. Por isso ele não pôs este princípio ao acaso. Cá está, e também podemos fazer aqui outro paralelismo, porque isto também hoje em dia se pode aplicar ao consumo digital. Algo que claramente Musashi nunca imaginaria, não é? Nem sequer existiam telemóveis no século XVI, nem perto nem de longe. Mas nós podemos trazer este paralelismo. E é isto que é interessante, não é? Podemos fazer paralelismos com coisas atuais. Porque hoje vivemos agarrados ao smartphone. Aprecio constantemente estímulos instantâneos. Temos vídeos curtos, o scroll infinito, é uma dopamina muito fácil. E estes prazeres imediatos estão a destruir vidas e vidas, estão-nos a transformar em zombies. Eu próprio enfrento isto todos os dias, eu estou no meio desta sociedade, não é? Mas relembro-me destas mensagens para não cair tanto nesta dopamina fácil, neste vício. Porque esta é a mensagem universal que eu retiro deste princípio. Não perseguir a vida apenas pelos prazeres sensoriais. Porque existe algo muito maior a ser perseguido. Os nossos princípios, os valores, as relações que construímos, o legado que deixamos. Há tantas coisas extraordinárias para além dos prazeres momentâneos que a comida nos traz. E assim, vamos agora avançar para o 14º princípio. E este, se calhar, é um bocado polémico à primeira vista. A Musashi diz-nos: com exceção das armas, não carregues bens de que já não necessitas. Bem, temos de entender o contexto aqui. É preciso perceber de que este é um texto escrito por um samurai do século XVI. Naquela altura, no Japão feudal, ter armas era normal e essencial. A violência estava literalmente por todo o lado. Musashi era um guerreiro e por isso sabia que as armas eram essenciais à sua vida. Daí ele ser tão específico neste princípio. Mas tudo o resto ele sabia que era peso inútil. A própria vida dele provava isto, porque ele era nómada. Ele vivia de uma forma, poderíamos chamar, difícil, sem grandes confortos, muitas vezes em cavernas. Viajava com apenas o essencial às costas e dedicou-se à espada de corpo e alma. E nós podemos retirar algo disto para os nossos tempos. Podemos pensar, quais são as nossas armas hoje? Ok, podem já não ser espadas ou pistolas, mas existem ainda armas que nos fazem grande diferença na nossa vida. Podemos chamá-las de armas do caráter. A disciplina, a resiliência, a perseverança, o domínio mental e emocional para não cair no pessimismo. Estas, se calhar, são as armas mais importantes hoje. Com elas, cortamos e eliminamos os desafios da vida. E sem elas, somos obliterados. Não temos forma de sobreviver. É muito importante cultivar estas armas, dedicar-nos à nossa espada interior, se assim lhe quisermos chamar, os princípios de caráter. E tudo o resto, os bens de que não necessitamos, devemos largar. Porquê? Quanto menos carregas, mais livre és. Esta é uma frase que eu já ouvi há muito tempo e nunca a esqueci. Quanto menos carregas, mais livre és. Quanto mais acumulamos, mais presos ficamos. Isto porque o excesso de bens é uma prisão. E hoje em dia, meu Deus, é mesmo uma prisão moderna isto. Quantas casas estão cheias de objetos que não se usam há anos? As mentes estão cheias de stress, preocupações, conteúdos fúteis, as agendas lotadas de coisas inúteis, e vivemos para ter e muitas vezes esquecemos do essencial, que é ser. Porque se não formos aquilo que procurarmos, nada nos vai fazer felizes. Por exemplo, hoje fala-se muito de viajar. E claro que viajar é fascinante, mas é apenas mais um bem a que temos acesso. Porque, imagina, podemos estar num sítio lindíssimo. Imagina, nos Alpes suíços, nas cataratas do Niagara, mas se não estivermos em paz por dentro, tudo nos vai parecer um inferno. Ok, pode ser um inferno com uma vista um pouco mais bonita, mas mesmo assim é um inferno. Porque numa sociedade tão materialista, acho que nos esquecemos destes princípios espirituais que fundaram a nossa civilização. E todas as civilizações, sem exceção,
foram mesmo fundadas por princípios espirituais. Podemos encontrar paralelos disto na filosofia taoísta, por exemplo, que já existia no tempo de Musashi. O próprio taoísmo diz-nos que o fluxo da vida é bloqueado pelos excessos. Carregar pesos supérfluos acaba por nos impedir de caminhar para a nossa essência. E talvez a forma moderna de aplicar este princípio seja destralhar. Olha para a tua volta, a tua casa está arrumada, organizada, porque muitas vezes o estado da nossa casa, o escritório, reflete o estado da nossa mente. Por isso, destralha a casa, destralha a tua mente. Reduz os compromissos que não servem propósito. Foca-te no essencial, na família, no trabalho significativo, na saúde, no propósito, nas coisas vitais que realmente te preenchem. Se eu tivesse de pensar agora numa ponte entre os dois princípios que falamos hoje, diria que ambos falam de libertar-nos do excesso, seja do prazer imediato da comida ou do peso material. Para Musashi, a simplicidade é uma condição essencial para a liberdade e para a vitória interior. Quanto mais carregados estamos, menos possibilidades de sucesso temos. E eu penso que estes princípios são um antídoto contra a ansiedade moderna, o consumismo e até o burnout. Ele acaba por nos ensinar a focar no que é realmente importante. E talvez este seja o grande desafio na sociedade atual, que nos tenta minar a atenção 24 horas por dia, 7 dias por semana. Deixo-te aqui estas reflexões. Espero que te sejam úteis. Pega nelas, trabalha com elas, vê sobre o teu próprio prisma e acrescenta algo à tua vida. Porque acaba por ser, no final de contas, o objetivo deste podcast. Partilhar ensinamentos incríveis para que cada um de vocês faça deles o que bem entender, aquilo que fizer sentido para a vossa vida. Porque na realidade a filosofia é um convite à reflexão. Acaba por ser, de uma forma metafórica, uma carta aberta que cada um de nós vai escrevendo. Pelo menos é assim que eu a vejo e é nisso que eu acredito. Espero que tenham gostado deste episódio. Eu certamente gostei de voltar aos ensinamentos de Musashi, acho-os fascinantes. E caso ainda não tenhas subscrito ao canal, não te esqueças de o fazer. Subscreve, porque não vamos parar de trazer mais vitaminas filosóficas de todas as formas e feitios que eu conseguir me lembrar. É um dos meus propósitos e vou continuar. Deixa um gosto neste vídeo também, caso tenhas gostado, e comenta. O que é que achaste destes ensinamentos? Fazem diferença na tua vida? Já tinhas pensado nisto? Já aplicavas? Não aplicavas? Queres saber tudo isso do teu lado? Muito obrigado por ter estado aqui comigo e vemo-nos no próximo episódio.